Então pensa assim, ó, seria dentro daquela analogia algo como: se você sabe que só vai conseguir fazer arroz e ovo, então você vai ficar top em fazer arroz e ovo. Cara, eu vou estudar sobre os tipos de arroz, a melhor maneira de preparar o arroz. Aí eu vou pesquisar sobre o ovo, saber que tem um ovo que é caipira, um ovo branco, o grande, o pequeno. Cara, aí eu vou... Aquilo que eu vou fazer no dia a dia, eu vou ficar muito bom naquilo. Mas naquilo que eu faço. Porque não faz sentido eu estudar sobre o filé mignon, sendo que todo dia eu só posso comer carne moída. Sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Nós vamos falar sobre a teoria e a prática da contabilidade pública, fundamentalmente. Entendam que o que eu vou dizer aqui aplica-se à contabilidade de uma maneira geral. Sabe que tempos atrás eu fiz a leitura desse livro, Teoria Pura da Contabilidade, um dos melhores livros de contabilidade que eu já li. Como professor, há alguns anos já, mais profissional de contabilidade, há 20 anos, quase 21 anos, né, que eu estou na profissão. Depois de muito tempo eu vim ler esse livro e realmente ele veio reforçar muitas bases daquilo que eu já vinha buscando. Mas acredite, você ou não, se eu tivesse feito a leitura desse livro quando eu comecei a minha carreira ou nos primeiros anos da minha carreira, com certeza ele não teria tido para mim o mesmo proveito. Porque, vou dizer para você, talvez você acredite em mim, talvez não. Mas é importante que primeiro venha a prática e aí depois você reforça a teoria. A própria contabilidade surgiu assim. Lá por volta de 1500, quando o Luca Pacioli escreveu a teoria da contabilidade, ele trouxe ela para um processo científico, fez a suma aritmética e aí desenvolveu os débitos e os créditos. A contabilidade ela já existia na prática. As pessoas já lidavam com os números, já faziam na prática a contabilidade. Ela já era ensinada, porque como prática ela vinha sendo repassada profissionalmente por um conhecimento mais empírico, e depois ela virou algo teórico e científico. Depois ela virou uma ciência que hoje a gente pode estudar com princípios, com normas, com toda a sua teoria, mas a prática vem primeiro. Se a gente for entender bem, nós como seres humanos, a gente nasce e a gente aprende a engatinhar, aprende a andar de uma maneira prática. Ninguém passa para você os fundamentos sobre o equilíbrio. Ninguém te ensina uma teoria física e não sei o que lá para você aprender a andar. Você aprende a andar andando. A gente aprende na prática. E aí depois, com o tempo, você vai entender que quando a gente se coloca de pé e anda, a gente está, na verdade, colocando as forças, né, gravitacionais, e você está se equilibrando em pé. Já parou para pensar que quando você está em pé, você está se equilibrando o tempo inteiro? Porque para um bebê, quando ele está aprendendo a andar, ele cambaleia e cai, porque falta para ele equilíbrio, sabe? Já parou para pensar nisso? O bebezinho ele vai engatinhando. Quando ele começa a ficar em pé, ele começa a ficar em pé e vai para frente, vai para trás e cai, porque ele ainda não consegue se equilibrar em pé. Hoje, como adultos, a gente já aprendeu a se equilibrar naturalmente, mas toda vez é um exercício de equilíbrio. Então a gente não aprende isso por teoria, aprende com prática. Você simplesmente vai andando, alguém vai te instruindo e você vai fazendo. Para a contabilidade não é diferente, porque a gente também aprende na prática e depois reforça os nossos fundamentos teóricos, fundamentalmente isso. Ah, João, mas não é assim, porque eu faço uma faculdade, aí eu estudo 4 anos e faço uma pós, e aí vou trabalhar. Por isso que quando você vai trabalhar, você não sabe trabalhar, porque você estudou os princípios, as normas, viu a teoria antes da prática. Quando vai praticar, não sabe o que fazer. Simples assim. Eu tive a sorte, vou dizer assim, de começar meu estágio na contabilidade ainda no primeiro ano da faculdade. E eu lembro que foi muito bom porque no escritório eu ia aprendendo na prática a contabilidade. Então, o que é aprender na prática? A pessoa chega assim para você e fala: Guilherme, lança esse documento desse jeito. Aí ela te fala aonde você vai debitar, aonde você vai acreditar. Ela te fala o que é aquele documento. Você tem uma alta dependência, porque você não sabe interpretar. Então a prática é meio que uma instrução assim: faça assim, desse jeito exatamente. E aí você tem como se fosse um roteiro todo escrito, né? Você escreve no papel, passo a passo, o que precisa fazer. Por quê? Porque você não tem entendimento por trás de como funciona. Então você só sabe replicar aquilo que alguém te instruiu a fazer. Faça assim, faça assado, lança nessa conta, lança na outra. Eu lembro quando eu cheguei na contabilidade pública e fui fazer
os primeiros fechamentos de balanço eu fechava desse jeito. A pessoa da consultoria me dizia: João, isso aqui você vai lançar nessa conta e vai acreditar nessa. E o valor está aqui, não sei o que, o histórico está aqui, já estava tudo mastigadinho. E eu só digitava, porque eu não tinha condições de entender o que eu estava fazendo. Então eu simplesmente replicava uma instrução que me foi dada. Então na prática é muito assim, você faz algo que você aprendeu e às vezes vai replicando isso por anos e anos. E enquanto depois de tendo a prática, imagina, depois de anos fazendo, ou meses, você tendo a prática, se você não entende o porquê, você vai repetir aquela prática ano após ano, só porque você sabe que fazendo dá certo, mas não sabe se tem um jeito melhor de fazer, não sabe o impacto que aquilo traz, porque não teve depois clareza nem entendimento um pouco mais profundo, um pouco mais teórico daquela prática. Mas ainda assim funciona, porque você está fazendo e você sabe que de alguma maneira ou de outra vem dando certo. Ou vem dando um resultado, que poderia ser melhor ou pior, mas algum resultado dá. Então a prática funciona e ela é dessa maneira. Fundamentalmente na contabilidade pública, os profissionais eles fazem as coisas na prática, mas fazem assim, por uma instrução inicial que foi dada e depois acabam replicando aquela prática porque uma vez fizeram e funcionou, porque deu um resultado. Mas vem repetindo ano após ano porque é o que ela conhece, é o que ela sabe fazer. Não tem condições de avaliar se poderia ser diferente. E aí, com o tempo, você vai praticando, porque é a primeira coisa que se faz. E depois você, ao longo do tempo, deveria sim entender um pouco mais dos conceitos, dos fundamentos, para você fazer com mais clareza, com mais segurança, eventualmente poder criticar aquilo para saber se o que está sendo feito deve manter-se ou pode ser melhorado. Então, fundamentalmente, essa a lógica, esse é o caminho. Mas entender que primeiro vem a prática e depois vem a teoria. Quando você sabe muito da teoria, nessa lógica mais inversa, desse mercado institucional, esse mercado de educação, das faculdades que formam as pessoas dessa maneira, você tem uma inversão de ordem, porque você se forma, aprende toda a teoria, vamos assim dizer. Não é que tudo que se ensina na faculdade seja teórico, não é isso. Porque eu vou explicar a diferença de teoria e prática daqui a pouco. Mas você tem um aprendizado, você vai aprendendo ano após ano, e você não consegue aplicar o conhecimento. Então é uma diferença. Imagina que você pode ter um conhecimento que é prático, que é te repassado, do tipo: Guilherme, quando você estiver diante de um bem móvel, um veículo, você deve contabilizá-lo debitando a conta 1231105 e você vai fazer um crédito em fornecedores a pagar. Essa é uma instrução prática. Qual que é a diferença da teoria? A teoria é quando você estuda algo que não há ainda possibilidade de aplicação prática, porque é algo que ainda não foi testado, não tem resultado, é uma coisa que ainda é teórica porque ela está no campo ainda das ideias. Ela ainda não foi implementada, validada, não tem como você saber se vai dar certo ou não. Então ela ainda é teórica porque está no campo científico da pesquisa, sabe, do desenvolvimento das teses e etc. Passa a ser prático quando? Quando de alguma maneira alguém já aplicou e já mensurou o resultado e sabe que dá certo ou não dá. Então a diferença fundamentalmente de teoria e prática é isso. A teoria é algo que ainda está no campo das ideias, está no laboratório, ainda está sendo digerida, está sendo feita pesquisa, ainda não tem aplicação real para medir os resultados, se dá certo ou não dá, ainda é teórico. Prática é todo conhecimento que eu digo para você: faça assim, faça assado. E funciona, porque já existe, já tem resultado naquilo. Então a diferença é bem essa. Só que o que as pessoas confundem, elas acham que teoria é tudo aquilo que elas aprendem, mas elas não conseguem aplicar. E às vezes ela não consegue aplicar porque ela está num ambiente que não permite ela fazer aquela aplicação. Mas não quer dizer que aquele conhecimento seja teórico de fato. Às vezes o conhecimento é prático, mas ela não aplica. Então para ela fica teórico. O que na cabeça das pessoas é um conhecimento teórico? É tudo aquilo que eu te falo, faça assim, faça assado, mas você não consegue visualizar ele na sua rotina, você não consegue aplicar, então para você ele passa a ser teórico, tá? Então as pessoas classificam assim, mas eu falei para vocês que é diferente a maneira de classificar. Vamos ficar com
o seu entendimento sobre o que é teórico, porque com certeza vai ser mais prático para você ficar com o seu conhecimento sobre o que é teórico e o que não é. Então, olha só, vamos partir dessa premissa de que seja teórico para você algo que eu vou falar, mas você não consegue aplicar. Dentro desse contexto, todo o conhecimento que você vê na faculdade, mas não consegue pôr em prática, é teórico. Porque você está aprendendo várias disciplinas, várias matérias, uma carga horária de dezenas de horas, centenas de horas, e você não tem a chance de pegar aquele conhecimento e fazê-lo no dia a dia. Então, concorda comigo que dentro do nosso contexto ele ficou algo teórico, entendeu? Ficou teórico porque eu não consigo aplicar. E quando você tem muito conhecimento dessa magnitude teórico, você aprende muitas disciplinas, muitas coisas, isso vai trazendo para você algum tipo de frustração, porque você aprende, mas não consegue dar vazão, então você se sente frustrado, você não consegue realizar as coisas. Às vezes você estava conversando há pouco com um aluno do contador de valor, por exemplo, e ele falando, João, eu tenho uma dificuldade que é a seguinte, eu venho estudando, mas como a consultoria ainda me limita muito, eu ainda fico muito na execução, eu fico no empenho líquido e paga, não consigo avançar, porque o pessoal barra ele, não consegue pegar um balanço para analisar, não consegue pegar um demonstrativo fiscal para poder, sabe, analisando, às vezes fazer algum ajuste. Então, nesse cenário, ele recebe instruções práticas do que ele poderia fazer, mas ele não consegue dar vazão. E aí isso traz frustração e desânimo. O que é frustração? É um sentimento de baixa realização. Você tem uma ferramenta, mas não consegue usar. Você tem um conhecimento, mas não consegue aplicar. E isso te deixa frustrado. É a baixa realização, não consigo fazer. Então isso te frustra. E à medida que você fica frustrado, vem o desânimo. Porque você fala, poxa, estou aprendendo um conhecimento legal, sensacional, prático, mas por algum motivo ambiental eu não consigo aplicá-lo. Me sinto frustrado porque eu não consigo realizar. E por causa da frustração vem o desânimo, a vontade de desistir. Então as pessoas vão seguindo essa lógica, esse caminho. Mas não quer dizer que o conhecimento seja teórico. É prático, justamente por isso acaba trazendo essa sensação de frustração e desânimo. Mas enfim, agora que você entendeu a diferença de teoria e prática, imagino que ficou mais claro, eu quero que você entenda o seguinte. Na última aula, no último vídeo que foi disponibilizado para vocês, eu falei sobre o reconhecimento, a mensuração e a evidenciação como um tripé prático da contabilidade. Falei, olha, primeiro a gente reconhece, depois mensura e evidencia. O reconhecimento como um processo de conhecer de novo. Então você reconhece quando tomou conhecimento de algo e aí se depara com aquilo. Então eu já conhecia o conceito de um intangível, lembra que eu trouxe para vocês esse exemplo? Eu já conheço quais as definições de um intangível, quando estou diante de um, sou capaz de reconhecer, que é conhecer de novo. Então já conheço, quando estou diante de um, reconheço. Reconhecendo, atribuo o valor e identifico a maneira correta de fazer o registro. E isso a gente traz num contexto de mensuração, que é a segunda etapa, para que então eu possa evidenciar essa informação num balanço, num demonstrativo fiscal, faça notas explicativas e traga essa informação a público, num relatório contábil ou fiscal. Seja ele de propósito geral ou não, seja ele oficial ou um demonstrativo não oficial. Mas um processo em que a gente traz transparência para a coisa, traz ela à tona. Então a gente reconhece, mensura e evidencia. E isso expliquei bem a fundo no último vídeo, tenho certeza que se você viu, ficou claro. Inclusive comenta para mim se você assistiu ao vídeo passado, em que eu falei do tripé prático da contabilidade. Fala para mim também, comenta para mim se viu o vídeo anterior e também se você já conseguiu fazer o download dos resumos das aulas e o mapa mental que eu e a minha equipe estamos disponibilizando para você. Muito importante que você clique no link que vai estar aqui no vídeo, depois acesse um vídeo que eu vou disponibilizar para vocês no Instagram e vocês acessem gratuitamente o resumo de todas as aulas que eu fiz e o mapa mental de cada uma delas. Então comenta para mim para eu saber que você baixou, escreve assim, ó, feito, baixado, eu vou saber que você já teve acesso. Voltando. Uma vez que você entendeu que a contabilidade tem um tripé prático, então de reconhecimento, mensuração e evidenciação, também falei para vocês que não faz tanto sentido seguir necessariamente essa ordem quando você está
estudando, quando você está se aperfeiçoando. Por que que não faz sentido? Vou explicar agora nessa aula da melhor maneira que eu puder, porque eu realmente... Assim, ó, você não é obrigado a concordar comigo, tá? De maneira alguma, porque cada um de nós temos suas convicções, suas opiniões, você sabe aquilo que funciona para você, não funciona. O que eu vou dizer para vocês aqui é o que eu faço, é o que os meus alunos fazem, e eles dão testemunho disso, de que funciona. Não é o melhor método, não é a melhor maneira, não estou dizendo aqui que é melhor do que ninguém, e não acho que você tem que acreditar cegamente em mim. Mas se você de alguma maneira me respeita, me vê como uma autoridade da contabilidade pública, alguém que tendo resultado pode te ajudar de alguma maneira, presta atenção no que eu vou te falar. Porque o que eu vou te dizer aqui é o que vem dando certo já há 5 anos que eu ministro os cursos e os alunos vêm aplicando. É a metodologia que eu uso. E a maneira como eu vim aprendendo esses 20 anos de profissão. Tá? E é que parece meio irracional. Mas na hora que eu te explicar, você vai ver que funciona e faz todo sentido. Pensa você comigo, vou fazer uma analogia seguinte. Imagina comigo, Guilherme, e os colegas, vocês estão me ouvindo, que você fosse morar sozinho. E aí você vai morar sozinho e sabe que vai ter que fazer a própria comida. Imagina que não tem iFood, não tem essas porcarias pra você pedir, você tem que cozinhar. E aí você pensa assim, pô, vou morar sozinho, vou ter que cozinhar. Aí às vezes pode vir na sua cabeça, pela ordem natural, não natural, pela ordem comum da coisa, você pensa, poxa, então eu vou ter que aprender sobre várias receitas. E aí você vai comprar livros de receita para aprender como é que é um feijão, como é que faz um arroz, um bife, uma mistura, um frango, sei lá, um negócio gratinado. Você começa compra 5, 10 revistas de culinária e começa a aprender tudo sobre culinária. Imagina, essa é a hipótese. E aí você começa, por causa desse mergulho, a entender os ingredientes, o que combina com o que, né? O modo de preparo, quanto tempo vai no forno, você tem que chapear antes e depois assa, você tem que passar na pressão e depois vai para a churrasqueira. Você começa a entender de todas as receitas do mundo, você começa a ver vários livros de receita, começa a ler sobre vários modos de preparo e começa a visualizar os pratos que você conseguiria fazer. É uma coisa, não parece normal? Parece normal. Aí quando você vai morar sozinho, o que você descobre? Que você não só vai ter que cozinhar, mas vai ter que trabalhar, limpar a casa, cozinhar, vai ter que ter um tempo para estudar, lavar roupa, você tem que fazer tudo. Então não dá para fazer a comida do jeito que você aprendeu lendo o livro. Fala, cara, não fudeu, não consigo. Se eu for fazer essas receitas, eu vou só cozinhar, não consigo fazer. Porque é tudo muito profissional, tudo muito requintado, cheio de ingredientes. E aí você descobre que no máximo você vai conseguir fazer um arroz, um ovo, às vezes fritar um bife e uma saladinha uma vez na semana, porque mesmo a salada para você lavar vai dar trabalho. Então você começa a ver que às vezes você vai ter que comer miojo, porque não dá, às vezes você vai ter que pedir um lanche, porque você não vai conseguir cozinhar. Você entendeu a parada? Tipo assim, ó, você estudou, leu vários livros de receita, aprendeu N teorias e N formas de preparar, mas quando você foi fazer, você não tinha condição de fazer, porque, cara, na prática ali a vida real não é essa. A vida real é que você tá sozinho, tem um monte de coisa para fazer e não consegue fazer tudo aquelas coisas. Você vai ter que optar por encher a barriga e às vezes fazer um arroz, um ovo. No máximo cozinhar um feijão, deixar ele congelado para você descongelar durante a semana, sabe? Fazer um bifinho. A prática é outra, a realidade muda. E aí você percebe o quanto de tempo você desperdiçou lendo um monte de revistas de culinária, lendo um monte de receitas e N formas de preparo. Você se preparou para uma coisa que no dia a dia não existe. Cara, não tem nada a ver com a rotina que você vai viver. Não quer dizer que aqueles livros de culinária sejam indispensáveis, que eles sejam lixo, que você possa descartar. Ninguém falou que eles são uma bosta. Não falei isso em nenhum momento. Eles são livros muito bons para quem vive aquela realidade, para quem tem um restaurante, para quem é um chefe de cozinha, mas não para você que tem uma vida real, normal e que vai ter que fazer N coisas e cozinhar vai ser algo que você vai fazer quando puder, porque não é, talvez, ali a sua maior prioridade. Então nota como quando eu falo assim, passa a não fazer tanto sentido mais, porque você teve uma perda de tempo. Você entendeu? Ficou claro para você a analogia?
João, beleza, eu entendi a analogia. O que isso tem a ver com a contabilidade? Tem tudo a ver, porque a contabilidade é a mesma coisa. Na faculdade a gente já aprende N coisas, que a gente nem sempre vai usar. Mas é um processo obrigatório, a gente tem que passar por esse processo para poder conseguir o diploma, ser bacharel e virar contador. Agora pensa comigo, quando você é contador público e está na prática, numa prefeitura, numa câmara, numa autarquia, você também não consegue aplicar tudo que a contabilidade tem. Sabe? Não dá para aplicar tudo. Se você ler o MCASP inteiro, que tem lá as suas quase 600 páginas, mais ou menos, quanto que tem ali que é possível aplicar? Cara, pouca coisa, 20%. Cara, não dá, tem muita coisa ali que você não vai conseguir aplicar. E eu falo isso com a autoridade de alguém que leu o MCASP de cabo a rabo. O Guilherme é prova, tem gente que vai me acompanhar aqui que é prova disso. Eu li o MCASP de capa a contracapa. Não sozinho, com dezenas de pessoas que fizeram o estudo comigo. Ali para 2021, 2022, né? Que eu fiz as lives no YouTube todo dia e a gente leu o MCASP junto, de capa a contracapa. Eu falo para você, de tudo que tá lá, cara, não dá para aplicar tudo. Eu diria que menos da metade. Como profissional ali, imagina, no município pequeno, que é um contador que tem que não só fazer a contabilidade, mas tem que apoiar o dia a dia da administração, fazer reunião e conselho e não sei o que, prestação de contas. Cara, é quase impossível. É uma tarefa que é uma insanidade. E aí o profissional fica frustrado. Por quê? Porque ele aprendeu N coisas na faculdade e aí ele vem se atualizando todo dia com um conteúdo aqui, uma informação ali, participa de cursos e treinamentos onde o pessoal não tem um mínimo de discernimento sobre qual é a prática, a dificuldade que aquela pessoa vive no dia a dia e fica soltando uma pancada de coisas que não faz o menor sentido, lendo um monte de texto de lei, trazendo um monte de conteúdos, muitas vezes teóricos, porque não tem a menor chance de aplicação prática, e muitas vezes trazendo um conteúdo que, apesar de ser prático, não é da realidade daquela pessoa. E aí a pessoa volta frustrada, aí ela vai se desanimando, fica cheia de dúvidas. Então não funciona. Não estou dizendo que é errado, estou dizendo que não funciona. Não funciona para todo mundo. Às vezes você tem naquele conjunto de normas coisas que funcionam para a União, que funcionam para o Estado, mas não funcionam para todos os municípios, ainda mais no Brasil, que a maioria dos municípios são pequenos. Se você pegar estatisticamente e fizer uma consulta, você vai entender que 89%, 90% dos municípios do Brasil, eles têm menos de 50 mil habitantes, menos de 100 mil habitantes. Cara, 90 e poucos por cento tem menos de 100 mil habitantes. 92, 94. Eu fiz um levantamento tempos atrás, depois já não faz tempo que não faço. Teria que pegar os dados mais atuais do IBGE e fazer essa conta de novo. Mas é algo por aí, 90% tem menos de 50 mil habitantes. É uma realidade que às vezes o pessoal da União e dos estados eles desconhecem, então eles põem regras e fazem coisas que as pessoas no município eles não conseguem aplicar. Então o que eu quero te dizer com isso? Primeiro eu quero que você entenda o problema, porque se você entendeu o que eu falei, agora você concorda comigo que apesar de ter algum sentido, não é prático você estudar um monte de coisas e querer aplicar depois. O que é muito melhor, e a maneira como eu gosto de trabalhar é como eu ensino. Nos meus cursos, meus treinamentos, eles são montados assim. A gente reverte a lógica. E a gente parte não do reconhecimento, mensuração e evidenciação, a gente faz o contrário. A gente analisa o que deve ser demonstrado e a gente aperfeiçoa aquilo. Então pensa assim, ó, seria dentro daquela analogia algo como: se você sabe que só vai conseguir fazer arroz e ovo, então você vai ficar top em fazer arroz e ovo. Cara, eu vou estudar sobre os tipos de arroz, a melhor maneira de preparar o arroz. Aí eu vou pesquisar sobre o ovo, saber que tem um ovo que é caipira, um ovo branco, o grande, o pequeno. Cara, aí eu vou... Aquilo que eu vou fazer no dia a dia, eu vou ficar muito bom naquilo. Mas naquilo que eu faço. Porque não faz sentido eu estudar sobre o filé mignon, sendo que todo dia eu só posso comer carne moída. Não faz sentido eu pesquisar sobre um legume gratinado se no dia a dia eu só consigo fazer ovo. Então você entende qual é a sua realidade, o que é possível você fazer e se aprofunda naquilo. Aí faz todo sentido. E aí você fica muito bom naquilo que você faz. Mas entendendo aquilo que se faz, aquilo que se exige. Então o que eu costumo fazer? Eu inverto essa ordem
por ter know-how, ter experiência e conhecimento, eu compreendo aquilo que os tribunais de contas mais olham, aquilo que o ranking do Siconf mais avalia, e eu pego aqueles itens que a gente precisa evidenciar, que são alvo de critérios de julgamento, que mais impactam a qualidade das contas, que mais trazem impacto prático, faço um filtro disso, e aí eu trago o processo de mensuração, ou seja, como é que você registra isso? E trago um fundamento teórico de como aquilo se encaixa, para a pessoa poder ter um aprofundamento. Porque apesar do curso que eu dou ser muito prático, ele tem esses aprofundamentos também fundamentais, do porquê faz, do compartilhamento, para a pessoa ter um entendimento mais amplo da coisa. Tá? Então, imagina por um exemplo prático. Que você está no município e você quer compreender como prestar contas com mais qualidade do demonstrativo do ensino. Tá? Do ensino, o réu anexo 8. Cara, então ao invés de você ler tudo sobre o financiamento da educação, ler todas as leis e todas as cartilhas do FNDE e o escambau, não, a gente pega o demonstrativo, olha no demonstrativo, vê o que faz parte dele, o que tem de mais importante ali, quais são as receitas que compõem, quais são as despesas, quais são as fontes de recurso, quais são os percentuais que são calculados ali, o que o Tribunal de Contas mais vê quando o assunto é educação. Então a gente faz esse filtro a partir da prestação de contas, aí a gente traz, ó, isso aqui, essa receita você vai registrar assim, nessa fonte desse jeito, essa despesa assim, nessa fonte assim, desse jeito. Esses indicadores, você tem que ficar atento com isso, com isso e com isso. E aí depois conecta a pessoa no porquê ela faz isso. Olha, faz isso por quê? Porque a lei do Fundeb exige isso, porque a Constituição exige aquilo. Então a gente desconstrói a coisa. A gente parte do final e aí traz pro profundo. Então nota que a gente não aprofunda em tudo, aprofunda naquilo que é realmente importante. Entendeu? E é por isso que funciona. Porque você traz um conhecimento preciso, aquilo que a pessoa realmente vai fazer no dia a dia, e aí ela se aprofunda e entende como faz e por que faz. Eventualmente ela já faz aquilo, ela só não sabe por quê e não entende como. Então imagina, cara, eu já publico o REL 8, o RRO 8 que é do MDE, eu já publico, mas publica como? Vai lá, aperta um botão no sistema, o sistema dá um relatório e pau, tá feito, entendeu? Tipo, ela sabe que faz porque ela preenche o COP. E aí quando preenche o COP, dá uma crítica, alguém resolve a crítica para ela, ela fez. Mas ela não sabe que receita que vai, que fonte que vai, ela não sabe como tem que fazer para dar certo. Ela só faz, porque alguém disse para ela, faz assim, faça assado. Ó, nessa tabela você vai digitar tal coisa, nessa linha tal coisa, e aqui tal coisa. Ela só falou para ela, faz assim. E aí ela vem fazendo, vem fazendo. Aí dá um erro, manda pro sistema. Ó, deu pau, aí o sistema resolve. Aí dá uma crítica, aí alguém resolve. Então ela fala que faz, mas ela faz porque passa na mão dela e ela digita, monta um relatório e publica, mas ela não sabe como que faz, não sabe por que faz. Ela só faz, entendeu? E quando você entende como faz, por que faz, cara, você tem uma independência que não tem preço, porque você passa a compreender profundamente o seu trabalho. E você se sente mais realizado, porque sabe que está fazendo algo com algum propósito, não está fazendo só por obrigação, mas está fazendo algo que você entende como faz e entende por que faz. Cara, qual é o benefício disso? Quem ganha com isso? Como é que eu posso ajustar o meu trabalho para que eu também possa me sentir mais realizado? Onde que eu posso avançar porque eu tenho um terreno mais prático para seguir? Não ficar batendo cabeça com coisas que não vão me levar a nada e focar naquilo que realmente importa. Então, quando a gente inverte a lógica e traz uma metodologia, eu estou falando disso, é de ter método, ter um passo a passo e um direcionamento claro daquilo que você vai fazer, daquilo que você pode fazer. Os comentários práticos daquilo que realmente não faz sentido. Fala, ó, cara, eu sei que parece importante, mas desencana com isso, porque isso é uma coisa que não vai dar tanto problema. Passei por isso hoje cedo, estava conversando com uma aluna nossa, e ela falou, João, estou com uma situação assim dos consórcios públicos, a contabilização dos consórcios, porque fica o valor lá acumulado no ativo, e eu não concordo, porque é um valor astronômico e tal. E eu já conversei com um, com o outro, e ninguém sabe como é que faz. Aí conversei com o município, eles disseram que deixa acumulando lá, não faz nada, e outro também.
Aí eu conversando com ela, falei, me explica um pouco mais assim, até onde você conseguiu chegar, o que você entendeu, que eu vou te dar uma direção. E ela me explicou o caso, né? Falou, a gente vem fazendo os empenhos, aí contabiliza os valores tudo lá no ativo, na parte de participação do consórcio. E agora tá esse valor todo, eu acho errado, porque o consórcio tem as despesas, ele tem os gastos lá. Falei, não, de fato, você tem razão. Aí eu falei, você já leu a IPC 10? Que é a IPC que trata a contabilização do consórcio? Ela falou, já li, mas não entendi muito bem. Aí abri a IPC, consultei e falei para ela, você vai fazer isso, isso e isso. E aí ela achou uma maravilha, falou, pô, João, real, total, cara, nossa, como que eu não pensei nisso antes? E falou com um, falou com o outro, e ninguém sabia, entendeu? Eu não tô me achando melhor que ninguém, não, é porque eu já tenho expertise, né? Já tenho um know-how, pô, eu tô há 20 anos na profissão, se eu não souber fazer o que eu faço, eu posso parar de trabalhar, caralho. Você vai no barbeiro, outro dia eu fui no barbeiro, aí você vai no cabeleireiro, o cara é brabo, assim, faz o cabelo, fica top. Faz 15 anos que o cara corta cabelo. Ele tem que ser bom, se ele não for bom, porra, fecha a porta. Então assim, faz 20 anos, 21 anos que eu tô na profissão contábil. Passei por escritório, consultoria, assessoria, desenvolvimento do sistema, eu sei o que eu faço. Tenho base, tenho fundamento, já li teoria, sou professor de pós. Não estou dizendo que eu sou melhor que ninguém, estou dizendo que quando eu falo, para mim é fácil conectar, porque eu já tenho o fundamento. Então, você abre uma norma, abre uma IPC, você consegue desvincular fácil. E aí, quando você dá o caminho, parece óbvio, mas já tinha falado com fulano, Beltrano e Cicrano, tinha batido a cabeça e não tinha a resposta, entende? Então, quando eu falo de teoria, falo de prática, eu falo muito disso. Às vezes a pessoa está preocupada com algo que às vezes não é de tanta preocupação, ou é algo que para mim, às vezes é simples, eu consigo destravar logo. Ou às vezes eu falo, tudo bem que você está preocupado com isso aí de fato é importante, mas às vezes tem outras prioridades, entendeu? Tipo, cara, você podia estar focando energia em outra coisa, deixa isso aí, daqui a pouco você resolve. Até que falei para ela, precisa conhecer a quantidade de cotas que você tem no consórcio para aplicar, para encontrar o percentual da participação do município no consórcio. E aí fazer as matemáticas lá da equivalência patrimonial. E ela falou, João, já pedi para eles, né? Mas não sei se vai chegar, amanhã eu tenho que entregar o balanço. Eu falei para ela, tudo bem, já pediu? Então faz o quê? Põe nota explicativa, que você solicitou as informações para o consórcio. Caso a informação não chegar, põe na nota explicativa e ao longo desse ano você resolve. Por quê? Não é uma coisa assim tão grave que se você não fizer vai ter parecer desfavorável para rejeitar as contas. Não, é legal fazer, é importante, é técnico, tem que fazer, tá na norma. Mas entende que tem tantas outras coisas mais importantes que às vezes você bater cabeça com isso vai te impedir de pôr energia em coisas que você realmente tinha que estar pondo energia. E aí quando você vem e dá essa visão com experiência e fala, legal, mas cara, tudo bem, se não der, depois você faz, sabe? Vai dar tudo certo. E às vezes a pessoa não tem nem esse discernimento do que é mais importante, do que não é, o que vai dar problema, o que não vai. Então, é poder ter a chance também de, dentro do método, permitir que as pessoas tenham essa visão. Né? E estou dizendo tudo isso por quê? A gente chegou num ponto aqui da sequência das aulas, das lives, o pessoal que está aqui comigo no Instagram até agora, comenta para mim se vocês, quem está agora aqui no momento, que eu quero ver quem está mais aqui até o final. E eu quero que vocês entendam o seguinte, a gente chegou num momento, já fiz uma sequência grande de aulas, eu não consigo aprofundar muito mais como eu gostaria se a gente não se conectar mais profundamente. E quando eu digo isso, eu digo o quê? A gente tem a oportunidade de estar numa sala fechada, uma sala, sabe, eu e você, dentro do Google Meet, por exemplo, num Zoom da vida, imagina a gente conectado, olhando ali, né, um para o outro, mesmo que online, a gente ter esse contato mais próximo, e aí eu poder compartilhar uma apresentação, telas, e mostrar de uma maneira mais prática para vocês esse caminho. Então, o que eu vou começar a conectar com vocês, já a partir dos próximos dias, é a oportunidade de a gente ter esse momento juntos. Então, eu quero trazer num workshop, uma aula fechada, a oportunidade da gente se conectar, estar mais próximo, eu poder entender um pouco mais da sua realidade e desenhar esse caminho prático para que você possa seguir progredindo, se atualizando, se aprofundando na contabilidade pública. Eu sei que é do seu interesse entender mais sobre como fazer as análises, os lançamentos, ter mais segurança na contabilidade pública, reduzir os riscos na sua atuação profissional. Quero colocar esse meu tempo à sua disposição. Então, fica ligado porque nos próximos dias eu vou
abrir essa possibilidade da gente estar numa aula online exclusiva para eu poder ir um pouco mais fundo com vocês, um pouco mais do que eu consigo ir aqui nessa conexão que a gente faz, seja pelas lives no YouTube, seja aqui vocês estão me acompanhando pelo Instagram, tá bom? Então fiquem ligados, baixem o material da aula, das últimas aulas, o resumo, o mapa mental. Dá para você revisar esses conteúdos, né? Fazer suas anotações, tenho certeza que vai fazer muito sentido, tá? E fiquem acompanhando, fiquem ligados, porque logo deve chegar para vocês um convite para a gente poder ter esse momento juntos, tá? Agora, a gente passando o carnaval, a gente vai se conectar com certeza, para mim vai ser um prazer, quero vocês todos conectados comigo nesse dia, tá bom? Fiquem ligados, até a próxima aula e até já, fui!